hoje o nosso primeiro tema, a introdução ao Saltério, que é a Torá orante de Israel. Eu queria começar com um pensamento. Aqui nós temos um ícone de Davi, a quem muitos dos salmos são atribuídos. Encontramos em muitos salmos o título Salmo de Davi, vamos entender um pouco isso. E existe um livro da literatura judaica, que é o Midrash Terrilim, é um Midrash sobre o livro dos Salmos, que diz assim: Moisés deu aos israelitas os 5 livros da Torá, e Davi deu aos israelitas os 5 livros dos Salmos. Nós sabemos que na Escritura nós temos apenas um livro dos Salmos, mas, como nós vamos ver daqui a pouquinho, esse livro pode ser dividido em 5 partes. Por isso a tradição judaica faz essa analogia do saltério com a Torá. Assim como Moisés deu aos israelitas os 5 livros da Torá, Davi deu aos israelitas os 5 livros dos Salmos. O título do livro. Esse livro, o livro dos Salmos, ele é designado na tradução grega do Antigo Testamento, que nós chamamos de tradução dos 70. O Antigo Testamento foi escrito originalmente, na sua maior parte, na língua hebraica, com partes aramaicas. Depois surgiu uma tradução grega do Antigo Testamento, que é chamada de tradução dos 70, e geralmente é abreviada pelos algarismos romanos, como colocamos aqui. A essa tradução se juntaram outros livros escritos diretamente na língua grega, e essa foi uma tradução importante porque foi o Antigo Testamento utilizado pelos autores do Novo Testamento, que quase sempre, quando citam o Antigo, o citam a partir da tradução grega dos 70. Esse livro é designado nessa tradução grega do Antigo Testamento, chamada de 70, de Salmos, que é o plural da palavra grega psalmos. No grego, esse livro tem o nome de psalmoi, que é o plural de psalmos. Essa palavra no grego significa um canto a ser acompanhado com um instrumento de cordas. Então, já o nome como a 70, o modo como a 70 nomeia o livro, indica a natureza desses textos. Não eram textos feitos para serem simplesmente recitados, mas para serem cantados. Por isso vamos encontrar determinados elementos rítmicos nos salmos, assonâncias, aliterações que indicam refrões que estão presentes nos salmos, versículos que se repetem ao modo de um refrão, que indicam essa natureza do salmo, essa natureza musical. Textos que foram inspirados pelo Espírito Santo e compostos para serem, sobretudo, cantados. Esse título que a 70 dá ao livro no seu conjunto corresponde ao título hebraico de alguns salmos, porque alguns salmos são chamados no hebraico de Mizmor, palavra hebraica que significa cântico, e que aparece no título de alguns salmos. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, por exemplo, logo nos primeiros salmos, esse título é dado para alguns dos salmos. Por exemplo, Salmo 3, Salmo 3, versículo 1, a Bíblia de Jerusalém traduz como Salmo de Davi, em hebraico é Mizmor le Davi, cântico de Davi. O Salmo 5, versículo 1, traz a mesma expressão, Salmo de Davi, no título do Salmo. A expressão hebraica é Mizmor le Davi, que seria cântico de Davi, aqui traduzido como um Salmo de Davi. Assim também no Salmo 6 e em diversos outros salmos. Na língua hebraica, esse livro é designado de modo diferente. Na língua hebraica, o livro dos Salmos é chamado de Terrilim, ou Sefer Terrilim. Sefer é a palavra hebraica para livro. Então, o saltério é designado na Bíblia hebraica como Sefer Terrilim, ou simplesmente Terrilim. Essa palavra em hebraico significa louvores. Então, enquanto a 70 qualifica o livro a partir do modo como esses cânticos deveriam ser recitados, chamando-os de salmos, que significa um cântico para ser acompanhado ao som de uma cítara ou de um instrumento de cordas, a Bíblia hebraica chama esse livro de acordo com a natureza que os salmos têm. Eles foram feitos para o louvor do Deus de Israel. Mesmo quando o salmo traz uma súplica, mesmo quando o salmo traz um pedido de perdão, o objetivo é sempre que seja uma oração que produza naquele que a utiliza, que a coloca nos seus lábios, o louvor do Deus de Israel. Essa palavra terrilim é uma palavra plural hebraica, é o plural de terrilá, que significa louvor, encômio, elogio.
é um substantivo formado a partir do verbo hebraico halal, que significa louvar. A gente tem uma palavra que a gente usa muito na liturgia, e sobretudo agora do tempo pascal, que é o aleluia. Essa palavra em hebraico, na verdade, são duas palavras. É o imperativo do verbo halal, halelu, louvai, e mais o nome divino apresentado de uma forma reduzida, Iá. Então, Haleluia significa em hebraico louvai a Adonai, louvai o Senhor. Né? Essa palavra entrou para a nossa liturgia não traduzida, mas conservando a sua forma hebraica, e ela tem lugar, sobretudo nesse tempo da Páscoa, que é o tempo próprio de nós cantarmos, de nós rezarmos o Aleluia. Existem na Escritura outros textos que se assemelham aos Salmos, são chamados cânticos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por exemplo, o cântico de Êxodo 15, que é o cântico depois que eles atravessam o mar, o cântico de Débora, lá em Juízes 5, o cântico de Ana, que se assemelha muito ao Magnífica, lá em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Esses cânticos também são utilizados na liturgia das horas, junto com os salmos. Os cânticos do Antigo Testamento nas laudes e os cânticos do Novo Testamento nas vésperas. Então, seguindo uma antiga tradição, esses cânticos bíblicos, os do Novo Testamento, são sempre reservados para as vésperas, porque eles fazem referência à obra de Deus Pai em Cristo, o que coincide bem com o sentido das vésperas, como nós vamos ver mais adiante. Né? As vésperas introduzem na liturgia essa temática da luz do Cristo, da obra de Deus Pai em Cristo, por isso os cânticos do Novo Testamento reservados para as vésperas, que têm esse caráter, e os cânticos do Antigo Testamento, unidos a 2 salmos, formam o conjunto que é recitado nas laudes, oração da manhã. Algo que sempre chama a nossa atenção quando nos aproximamos do livro dos Salmos é a diferente numeração que nós encontramos nas nossas Bíblias. Se nós compararmos, por exemplo, 2 edições que nós utilizamos muito, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Ave Maria, vamos ver que a numeração dos Salmos é diferente. Nos primeiros salmos não existe diferença na numeração, assim como nos últimos salmos. Então, se abrirmos tanto uma edição quanto outra, tanto a Bíblia de Jerusalém, quanto a Bíblia Ave Maria, quanto a Bíblia do Peregrino, quanto a Bíblia, a tradução ecumênica da Bíblia, quanto a Bíblia da CNBB, vamos ver que do Salmo 1 ao Salmo 8 não existe diferença nenhuma. E também não existe diferença na numeração no final do Saltério, entre os Salmos 148 e 150. Toda essa diferença na numeração se dá entre os Salmos 9 e o Salmo 147. Por quê? Isso se deve a uma diferença no modo como a tradução grega do Saltério redividiu os saltérios, unindo alguns salmos e separando outros. Por exemplo, enquanto na Bíblia hebraica os salmos 9 e 10 formam um salmo só, na tradução grega dos 70, esses 2 salmos foram unidos como se fossem um salmo único. Isso fez com que os salmos 11 até o 113 do saltério hebraico fossem, na tradução grega, numerados como os salmos 10 a 112. Depois, a tradução grega fez uma outra alteração, uniu 2 salmos de novo, que na Bíblia hebraica formavam um salmo só, o Salmo 114 e 115, que na tradição grega são o Salmo 113. Depois, um salmo maior, que é o Salmo 116, que na Bíblia hebraica forma 2 salmos, que na Bíblia hebraica forma um salmo só, foi dividido pela tradução grega dos 70 em 2 salmos, o Salmo 114 e o Salmo 115. Por isso, de novo, tivemos lá, do Salmo 117 ao Salmo 146 do Saltério hebraico, uma correspondência com os Salmos 116 a 145 do Saltério grego, sempre o número a menor na tradução grega. Tudo ficou ajustado porque o Salmo 147, que na tradição hebraica forma um salmo único, a tradução da 70 o dividiu em 2 partes. Então, no final do Saltério, entre os Salmos 148 e 150, tudo foi reordenado. Por isso que nós temos essa diferente numeração entre uma Bíblia e outra. As Bíblias que seguem a numeração hebraica do Saltério, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da CNBB, vão seguir essa numeração de acordo com a coluna mais escura.
As Bíblias que seguem a numeração do saltério grego, como é o caso da Vulgata, a Liturgia das Horas, a Bíblia Ave Maria, o Lecionário, vão ter essa numeração diferente, segundo essa coluna mais clara. As edições da Bíblia em português ajudam a dirimir essa diferença. Por exemplo, quando a gente abre o Salmo 15, na Bíblia de Jerusalém, nós vemos entre parênteses o número 14. Então, nós sabemos que esse mesmo salmo, numa edição que parta da numeração da 70, como, por exemplo, a Bíblia Ave Maria ou na Liturgia das Horas, ele não vai ter o número de 15, mas vai ter o número 14. E assim em todos os outros salmos, né? Então, as edições facilitam, indicando entre parênteses qual seria o número correspondente do salmo numa outra tradução que seguisse uma numeração diferente, né? Daqui em diante, nos nossos slides, sempre que nós nos referirmos aos salmos, a partir de uma dupla numeração, nós devemos, sempre que nós não nos referirmos aos salmos a partir de uma dupla numeração, vocês devem considerar que eu estou me referindo ao salmo de acordo com a numeração da Bíblia de Jerusalém. Então, para efeito de estudo de vocês e quando forem rever o vídeo, sempre que daqui em diante o salmo não tiver referido com dois números, um fora e outro dentro do parêntese, significa que eu estou usando o número de acordo com a Bíblia de Jerusalém. Então, você já sabe que se você usa a Bíblia Ave Maria, você não vai procurar o número do salmo fora, mas dentro do parêntese. Se você usa a Bíblia de Jerusalém, você vai procurar o número fora do parêntese, porque é essa a numeração que nós estamos seguindo daqui em diante, certo? Muito bem. Com relação aos títulos dos salmos, vocês devem ter observado na Bíblia de vocês que os salmos trazem títulos. Por exemplo, se nós abrirmos lá o Salmo 13, existe aquele título que foi colocado pelo editor da Bíblia, que não pertence ao texto bíblico. Foi o editor da Bíblia que colocou ali, como uma forma de identificar o conteúdo do Salmo. Por exemplo, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, o Salmo 13 tem lá, pedido confiante. Isso é um título que o editor da Bíblia de Jerusalém colocou, que não está na Bíblia hebraica. Mas depois, o versículo 1 do Salmo é o título do Salmo conforme está na Bíblia. Está escrito assim, do mestre de canto, Salmo de Davi. Então, muitos salmos trazem títulos, alguns não trazem, mas muitos salmos trazem títulos. 74 salmos do Saltério, que tem 150 salmos, trazem o título Le David. Le é uma preposição hebraica que significa para, mas pode ser traduzida também como de. Então, significa de Davi ou para Davi. Por exemplo, do Salmo 3 até o Salmo 41, encontramos esse título, Salmo de Davi. Depois do Salmo 51 ao Salmo 71, encontramos também essa expressão no título dos Salmos, Salmo de Davi. Outros salmos na Bíblia são atribuídos a outras figuras. Por exemplo, existem os salmos atribuídos a levitas ilustres, como os salmos de Asaf, os salmos dos filhos de Coré. Existe, inclusive, um salmo atribuído a Moisés, que é o Salmo 90. Na Bíblia hebraica é o Salmo 90, na tradução grega é o Salmo 89. O Salmo 90, ele é atribuído a Moisés. Súplica de Moisés, homem de Deus. É aquele salmo que diz, Senhor, fostes para nós um refúgio de geração em geração. Existem salmos atribuídos a figuras que nós não conhecemos muito ou quase nada sobre elas, como o Salmo 89, atribuído a uma figura chamada Etã. Outros salmos não possuem título nenhum. Por exemplo, do Salmo 91 ao Salmo 100, não existem esses títulos, à exceção do Salmo 92. O Salmo 91 não tem título nenhum, o Salmo 92 tem, mas o Salmo 93 não tem, o 94 não, o 95, e assim até o Salmo 100. Então, do Salmo 91 ao Salmo 100, à exceção do Salmo 92, que tem como título Salmo, Cântico para o dia de sábado, os salmos não possuem título nenhum. Então, vemos que é algo que varia dentro do livro dos salmos. O que significam esses títulos?
Alguns salmos possuem títulos que os ligam a uma situação específica. Por exemplo, na nossa Bíblia, nós temos um conjunto de salmos que começa lá no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Para quem usa a Bíblia Ave Maria, vai até o Salmo 133, começando no 119, que tem como título Cântico das Subidas. Algumas Bíblias bem antigas traziam o título Cântico dos Degraus, né? Mas a tradução melhor é Cântico das Subidas. Esses títulos indicam que esses salmos eram salmos utilizados nas peregrinações de Israel em direção à cidade santa de Jerusalém. Às vezes eles são chamados também de salmos de peregrinação, porque é muito forte na espiritualidade israelita o uso da expressão subir a Jerusalém. Jerusalém fica, de fato, num lugar alto, a cerca de 800 metros de altitude, né? Mas, independente de onde se venha, mesmo que o peregrino venha de uma localidade que esteja geograficamente mais alta que Jerusalém, ele vai sempre dizer que está subindo para Jerusalém, porque é o sentido ascensional, espiritual. Jerusalém é a cidade, centro das promessas do Antigo Testamento, é a morada de Deus, é lá que está o templo, né? Então, alguns salmos trazem esse como título, essa expressão, cânticos das subidas, ou salmos graduais, ou cânticos das peregrinações, que indicam que esses salmos eram utilizados quando Israel peregrinava a Jerusalém. Esses títulos são o que nós chamamos de notas eruditas. A sua finalidade não é dizer quem escreveu o salmo, mas é ligar o salmo ou com alguma situação histórica, ou com alguma personagem e com uma situação histórica que aquela personagem viveu na Bíblia, ou com o uso que desse salmo se fazia, como no caso dos salmos de peregrinação. Então não se pode entender isso como autoria. Então, quando está lá Salmo de Moisés, não significa que foi Moisés que escreveu o salmo. Quando está Salmo de Davi, não significa que foi Davi que escreveu aquele salmo, né? É apenas um modo de conectar aquele salmo com aquela figura ou com uma situação histórica importante que aquela figura viveu. A atribuição do saltério no seu conjunto a Davi é algo que nós compreendemos no Antigo Testamento a um fenômeno semelhante àquele que atribui os livros sapienciais a Salomão. Como Salomão é considerado o sábio por excelência, então os livros sapienciais foram atribuídos a Salomão. Mesmo aqueles escritos em períodos muito posteriores a Salomão, como o livro da sabedoria, escrito em grego em torno ao ano 50 a.C., ou seja, quando Salomão já havia morrido muitos séculos. Da mesma forma, a atribuição do saltério a Davi vem pela tradição judaica que reconhece em Davi, como aparece lá no livro de Samuel, um músico que com a sua música acalmava o coração de Saul, aquele espírito que agitava o coração de Saul é acalmado quando Davi toca a sua música. Então, por isso, o saltério foi atribuído no seu conjunto a Davi, porque esse era um modo de se atribuir a autoria dos livros bíblicos na antiguidade, né? Assim como o Pentateuco é todo ele atribuído a Moisés, embora em nenhum lugar do Pentateuco se diga que Moisés escreveu o conjunto daqueles livros, né? São atribuições que a tradição faz posteriormente, conectando aquele livro, aquele conjunto literário, com uma característica daquela pessoa que é apresentada pela Escritura. Moisés, o grande legislador, então a ele é atribuído o Pentateuco. Salomão, o rei sábio, a ele são atribuídos os livros sapienciais. Davi, o músico, então a ele é atribuído o saltério. A divisão do saltério, agora vai ficar mais claro para a gente por que nós chamamos essa nossa aula de introdução ao saltério, Torá orante de Israel. Eu vou retomar aqui o texto que eu já tinha lido no início, né? O Midrash Terrilim. Esses Midrashes são o seguinte: nós temos os livros da Bíblia. Terrilim, a gente já viu que é o modo como se chamava o livro dos Salmos, se chama o livro dos Salmos na tradição hebraica. Depois os rabinos foram compondo midrashes sobre esses livros bíblicos. Então existe o midrash sobre o Gênesis, o midrash do Êxodo, o midrash do livro dos Salmos, como é o midrash Terrilim, onde os rabinos não só explicavam os salmos ou explicavam aqueles textos bíblicos, mas apresentavam ali sentidos ou narrativas que não estão presentes nos textos bíblicos em si.
Então, eles enriquecem, ajudam a entender o modo como o judaísmo recebia, e lia e compreendia esses textos, né? Essa expressão, o saltério como a Torá orante de Israel, eu tirei dessa ideia que está presente no Midrash Terrilim. Moisés deu aos israelitas os 5 livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Davi deu aos israelitas os 5 livros dos Salmos. Então, se existe a Torá mosaica, que instrui o povo, existe a Torá davídica, a Torá orante de Israel. Por que se fala de 5 livros dos Salmos? É um livro só na escritura, mas que pode ser dividido em 5 partes. O livro dos Salmos ele pode ser dividido em 5 partes. Existem 2 maneiras de dividir o livro dos Salmos em 5 partes. Olha, essa primeira que eu estou exibindo para vocês e essa segunda. Nós vamos comentar cada uma delas. Alguns autores dividem o livro dos Salmos nessas 5 partes, baseados numa doxologia que aparece em 5 lugares diferentes no livro dos Salmos. A primeira parte do saltério seria os Salmos 1 a 41. E lá no finalzinho do Salmo 41, no versículo 14, aparece uma doxologia, uma palavra de glorificação, de louvor a Deus. Bendito seja o Adonai, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém, amém. Então aqui terminaria a primeira parte do livro dos Salmos. A segunda parte seriam os Salmos 42 a 72. Porque lá no Salmo 72, nos versículos 18 a 19, nós temos de novo uma doxologia muito semelhante à do Salmo 41, versículo 14. Bendito seja Adonai, o Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com a sua glória. Amém, amém. E lá no versículo 20 desse salmo tem a expressão, fim das orações de Davi, filho de Jessé. Então aqui estaria um segundo conjunto de salmos, né? A segunda parte do saltério terminando aqui. A terceira parte começaria no Salmo 73 e vai até o Salmo 89, finalizando de novo com uma dessas doxologias, agora bem mais breve, no finalzinho do Salmo 89, no versículo 53. Bendito seja Adonai para sempre, amém, amém. Vejam essa presença do duplo amém marcando o final de cada uma das partes do saltério, né? A terceira parte do saltério seria os Salmos 90 até o Salmo 106. E lá no Salmo 106, versículo 48, de novo essa doxologia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre para sempre, e todo o povo dirá amém. E a última parte estaria lá no Salmo 107 até o Salmo 150, onde o Salmo 150 funciona todo ele como uma grande doxologia. Porque se nós lermos o Salmo 150, ele até recebe, em muitas das nossas Bíblias, o título Doxologia Final, porque é todo ele um convite a louvar a Deus, né? Louvai a Deus no templo, no poderoso firmamento, por suas façanhas, por sua grandeza, com o toque da trombeta, com a cítara, com a dança, com as cordas, com símbolos retumbantes, tudo que respira louve ao Senhor, aleluia. Então, o próprio salmo inteiro serviria como essa doxologia de encerramento, não só da quinta parte, mas do saltério no seu conjunto. Por isso que a gente chama o saltério de a Torá orante de Israel, porque é um único livro, mas um livro dividido em 5 partes. Um outro autor chamado Zenger é um autor que tem uma introdução ao Antigo Testamento. A gente tem uma tradução em português da obra dele pela Loyola, uma tradução da primeira edição do livro, embora o livro já esteja numa edição mais revista, né? Ele vai defender a mesma divisão do saltério em 5 partes, baseando-se nessa presença no final do Salmo 41, no final do Salmo 72, no final do Salmo 89, no final do Salmo 106, de uma doxologia, né? Aquelas que nós já lemos. Só que no parecer dele, os 2 primeiros salmos, eles não fazem parte da primeira parte do saltério, eles seriam a introdução ao saltério no seu conjunto. Eles forneceriam a moldura interpretativa de todo o livro dos Salmos.
porque o primeiro salmo é o salmo dos dois caminhos, que mostra que Deus coloca diante do homem dois caminhos e o homem deve escolher o caminho da vida, né? Por isso é feliz o homem que não vai no conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, né? E aí o Saltério teria essa divisão em 5 partes, mas ele coloca a última parte terminando no Salmo 145, porque lá no Salmo 145, no versículo 21, nós encontramos também uma doxologia, um pouco diferente daquelas outras que nós encontramos no 41:14, no 72:18 e assim por diante, mas é uma doxologia. Finalzinho do Salmo 145, versículo 21, que minha boca diga o louvor de Adonai, e que toda a carne bendiga seu nome santo para sempre e eternamente. E aí, se os Salmos 1 e 2 serviram de introdução e de uma espécie de moldura, de chave de leitura para se compreender todo o saltério, ele vai dizer que os Salmos 146 a 150 são a grande conclusão do saltério. São o Halel conclusivo, Zenger vai dizer. Porque se nós contarmos do Salmo 146 ao Salmo 150, nós temos 10 vezes a palavra aleluia, né? Lá no início do Salmo 146, depois no início do Salmo 147, do Salmo 148, do Salmo 149, e ela aparece mais vezes no Salmo 150, né? Às vezes nas nossas traduções pode ser que nem sempre apareça, mas no texto hebraico tem 10 vezes a expressão aleluia do Salmo 146 ao Salmo 150. É uma outra forma de reconhecer essa divisão do saltério em 5 partes, mas agora interpretando de maneira um pouquinho diferente, né? Os Salmos 1 e 2 não estariam na primeira parte, mas seriam a introdução, e os Salmos 146 a 150 não estariam na última parte do saltério, mas seriam a conclusão dos Salmos. Mas vejam que tanto numa quanto noutra interpretação, permanece a ideia hebraica de que o saltério é constituído em 5 partes, como 5 grupos de salmos que estão em estreita relação com a ideia de 5 livros da Torá, né? Essa ideia de 5 é bastante presente, de 5 livros ou de 5 partes de um livro, é uma ideia bastante presente na cultura hebraica, né? Então, 5 são os livros da Torá e 5 são também as partes do saltério, que acaba se tornando a expressão que a gente viu aqui atrás do Midrash Terrilim, a Torá orante de Israel. Essa divisão do saltério em 5 partes parece remontar a tempos antigos. O Midrash Terrilim é um livro hebraico dos séculos difícil de se datar. Alguns o datam no período, assim, no arco temporal muito grande, do século III ao século X depois de Cristo. É ele quem faz essa afirmação que nós já lemos aqui, não é? Que Moisés deu aos israelitas os 5 livros da Torá e Davi deu aos israelitas os 5 livros dos Salmos. Mas autores cristãos antigos, como Orígenes e Eusébio, mencionam essa divisão do saltério em 5 partes, né? O saltério se torna, assim, uma resposta orante de Israel à aliança que Deus fez com o seu povo. Então, Deus fez com o seu povo uma aliança no Sinai e deu a eles a lei. E o povo responde a essa aliança com a sua oração. E a oração, o livro da oração por excelência do israelita piedoso é o livro dos Salmos, né? Não é à toa que o saltério, na sua forma final, como temos na Bíblia, começa com o Salmo 1, que faz menção justamente da Torá, né? O Salmo 1 começa dizendo que é feliz o homem que coloca o seu prazer na lei de Deus, né? Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na Torá de Adonai, e medita a sua Torá dia e noite. Seu prazer está na lei de Adonai, e a medita dia e noite. Seu prazer está na instrução divina, e ele a medita dia e noite, né?